Por quê? Simples, porque uma igreja, um templo, uma comunidade humana não é a comunidade celeste. Em toda a comunidade humana existe o quê? Uma desordem. E essa desordem, como a gente falou, existe em vista da ordem final. Que é o quê? Celeste, supraterrestre. É normal que exista em qualquer comunidade religiosa, e nenhuma comunidade religiosa sobrevive ou subsiste íntegra na ausência total de pessoas cuja morte espiritual é anterior à morte corporal. Quer dizer, de pessoas que já estão mais ou menos como que cristalizadas na ordem celeste. Quer dizer, sem santos. Mas, claro, nenhuma comunidade religiosa pode viver sem nenhum sujeito assim. Mas é impossível e absurdo esperar, certo, que, havendo Deus criado, estabelecido a morte corporal como justamente um meio de passagem da desordem terrestre para a ordem celeste, certo, todas as pessoas vão antecipar essa morte corporal. Não, a função de uma comunidade religiosa é fazer com que a maioria dos membros daquela comunidade tenham, de fato, a morte como uma passagem da terra para o céu. E não uma passagem da terra para as trevas. E não arranjar as pessoas para que elas passem para o céu antes da morte. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que em qualquer comunidade religiosa, você vai ter um número imenso de imperfeitos, um número relativamente grande de maus, certo? E você está simplesmente cuidando daquelas pessoas para que elas possam escapar dessa situação na morte. O sacerdote, mais do que ninguém, ele tem que lembrar que existe uma outra vida e que tudo é em função dessa outra vida. A função de excluir da sociedade, certo, aqueles que definitivamente são intoleráveis, não é uma função sacerdotal. É uma função da aristocracia, uma função político-militar. Excepcionalmente, uma elite sacerdotal pode dar diretrizes ou até determinar concretamente essa função, exercer concretamente essa função, mas não por muito tempo. Mesmo nas sociedades mais simples, como são as sociedades indígenas, lembra que existe essa diferenciação dos papéis sociais, quer dizer, os chefes de paz e guerra, que são os sujeitos que determinam quem pode viver aqui, quem não pode, o que pode fazer aqui, o que não pode, de jeito nenhum, quer dizer, que determinam o rigor, não são os mesmos sujeitos que exercem as funções sacerdotais. Tá claro, hein? Agora, então, voltando ao nosso tema, quer dizer, por que o sujeito, o homem, ele então, para a ascensão espiritual, ele precisa descer a essa raiz biológica do seu ser. Certo? Primeiro, porque o homem não é anjo e não tem asas, quer dizer, o homem não voa. Tá claro isso aí? Quer dizer, o homem não sobe aos céus por uma força natural. O homem sobe aos céus por uma espécie de compensação sobrenatural, por um desequilíbrio natural que ele mesmo cria. Então, o que acontece? Se o sujeito quer subir, né, para os céus, ele desce para a terra. É isso que quer dizer quando o Cristo fala, olha, se alguém quer ser o maior dentre vós, seja o menor. Então, se você gerar um desequilíbrio para baixo, então, por exemplo, por meio dos jejuns, das práticas ascéticas, das privações, você gerou o quê? Uma força para baixo. Deus compensará esse movimento para baixo com um movimento para cima. Está claro isso aí? Quer dizer, se o homem se torna deliberadamente consciente da sua natureza terrestre, Deus o tornará deliberadamente consciente da sua natureza celeste. Mas o homem não sobe por ele mesmo. Descer é o meio que o homem tem para subir. Isso quer dizer, sentir com clareza os seus desejos, temores, ódios e assim por diante. Primeiro eu sinto eles. A única coisa simples, eu não vou fazer deles os meus senhores.
Uma característica dos homens espirituais, dos grandes santos, é que eles têm desejos, temores e ódios muito mais intensos do que os homens comuns. Ora, se eles não tivessem isso, eles seriam incapazes de sentir compaixão. Tá claro isso aí? Se o sujeito não percebe este eu dele, ele jamais sentirá compaixão pelo próximo. Se o sujeito não percebe que ele não quer morrer, ou que ele sente fome ou frio, como ele vai sentir que uma lebre não quer morrer? Como ele vai perceber que uma lebre não quer morrer? Ou que o vizinho dele não quer morrer? Então o que acontece? Veja bem, o processo, o propósito disso daí é passar por esses 3 níveis. Esses 3 níveis são o quê? Contração ou purificação, expansão ou crescimento horizontal e união em cima. A vida espiritual é esse processo triplo. O sujeito desce para se purificar. Daí ele contrai. Nisso, quando ele contrai, ele percebe que isto que ele sente agora para com ele é universal em todos os seres. Todos os seres sentem. Aí ele cresce na horizontal. Depois que ele cresce, ele sobe. Tá claro isso aí? Quer dizer, isso aí é plenitude espiritual. Plenitude espiritual para o homem não é tornar-se um anjo. Um índio uma vez disse, olha, o homem espiritual tem desejos, o homem mundano é os seus desejos. Daí toda a diferença. A finalidade do gnóstico é tornar-se insensível à matéria, porque ele acredita que a matéria é uma desordem fundamental. A finalidade do espiritual não é isso. É saber que a matéria, ou a terra, na individualidade humana, a individualidade biológica é a base, ou o alicerce da ascensão espiritual. E estar firmemente estabelecido nessa base é o único jeito de construir o edifício espiritual. Tornar-se plenamente cônscio dessa base é o primeiro estágio para subir para os estágios superiores. Se não fosse assim, era só a gente olhar, olha, pega a Bíblia inteira, pega todas as escrituras sagradas de todos os povos, porque eles não falam apenas de espiritualidade. Porque eles não começam a falar, não, os atributos de Deus são assim, olha, tudo é maravilhoso, o céu é assim. Por que eles contam histórias sangrentas, terríveis e dolorosas sobre os seres humanos? Porque eles falam de coisas terrestres. Porque eles estão querendo o seguinte, olha, primeiro você tem que se dar conta disso. Primeiro perceba o quanto você precisa das coisas, o quanto você as deseja, o quanto você teme. Primeiro perceba isso com muita clareza. Depois se pergunte, por que isto é desejável ou temível? E depois assimile a qualidade espiritual. Veja bem, um discurso teológico não gera senão a tibieza espiritual, a indiferença espiritual. O jeito de falar, olha, Deus é assim, 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 Deus é infinito, absoluto, maravilhoso, generoso, justo. E daí? Não senti nada. Percebe? Isso só gera distância entre o homem e Deus. Não é à toa que todo discurso teológico é muito tardio no desenvolvimento das religiões. Ele vem como uma exposição de um aspecto daquela religião muito tempo depois que ela é fundada. Então, por exemplo, o discurso teológico do cristianismo demorou mais ou menos 1000 anos para se estabilizar e se fixar mais ou menos completo. Sobre a descrição de como é Deus, ou o que é Deus. Demorou 1000 anos. Ora, antes disso, os santos cristãos não sabiam como era Deus? Claro que eles sabiam. Mas eles estavam muito mais interessados em realizar esse processo, certo? Do que em expor abstratamente uma experiência que eles não tinham. Não, eu quero a experiência. Eu quero realizar essa experiência. E no decorrer do tempo, não se preocupe, porque essa experiência se estabilizará e se transformará, será expressa em discurso.
Fez-se a luz. Então, veja bem, se o ser humano, tá? É só a gente olhar, olha, o ser humano tem os pés na terra e a cabeça capaz de olhar para o céu. O ser humano é capaz de olhar exatamente para o que está exatamente acima dele. Entre essa cabeça e os pés, ele tem um tronco. Olha, os pés representam a identidade biológica, representam a terra, o aspecto da terra que está nele. A cabeça representa a inteligência contemplativa, o aspecto do céu que está nele. O tronco representa ele mesmo. E as vontades, exatamente. E opa, trabalhar com isso aqui. O tronco, olha só, ele vai das necessidades biológicas, a expressão das necessidades biológicas mais básicas, de alimento, sexo, certo? Até a garganta, que representa a palavra. Que a palavra não é senão uma expressão corpórea da sua inteligência contemplativa. Não é isso? Quer dizer, a palavra é som. A palavra é uma vibração do ar. Quer dizer, a palavra é corpo, mas é um corpo que expressa a inteligência contemplativa. Então, o homem é isso aqui. Trabalhar isto aqui, captar tudo o que é isto aqui, entendeu? E captar como o coração constantemente bombeia o sangue para fora e para dentro, é captar a existência humana. Porque esse bombear do sangue para fora e para dentro é justamente esse ciclo do Sol. Quer dizer, o homem é uma síntese. O homem é o coração, ele não é a cabeça. A cabeça é um aspecto dele. O homem é o centro da cruz. É assim, ó, de tanto percorrer essas 4 identidades, de tanto subir, descer, vai se formando no sujeito uma identidade central, que sintetiza todas elas. Aí uma hora, o sujeito é completamente ele mesmo, diante daquele momento em que ele é puramente a necessidade biológica, ele continua idêntico a ele mesmo. E diante da inteligência contemplativa, ele continua ele mesmo. E veja bem, a imortalidade é isto. A imortalidade é a identidade pessoal não se apagar diante da inteligência objetiva. É a identidade pessoal ser tão consistente, tão real, que ao perceber a realidade infinita tal como ela é, ela não se apaga, ela se associa a Deus. Lembra quando Moisés falou, olha, ninguém viu Deus sem morrer. Se você ver Deus, você morre. Só esta identidade cardíaca que se constrói nesse ciclo, ela não morre ao ver Deus, porque ao ver Deus ela vê ela mesma. Simples, a própria inteligência contemplativa, considerada só ela mesma não é todo o homem. Ela é menos que o homem. Ela é só um instrumento, exatamente. Ela é instrumento da sua realização. Claro, de todos os instrumentos, ela é o mais nobre. Ela é que deve ser colocada em cima, evidentemente. Mas ela é só um instrumento. Ela existe em função do homem tornar-se aquilo que ele realmente é. Dele fazer surgir nele essa identidade cardíaca. Essa identidade cardíaca é representada pelo verbo encarnado. Olha, o verbo está lá no céu o tempo todo. Mas quando ele se encarna, que ele salva. O verbo encarnado é justamente essa identidade que surge. O verbo encarnado é justamente essa identidade que surge no sujeito em decorrência desses ciclos. Ele não é a identidade da inteligência contemplativa. A inteligência contemplativa representa o verbo não encarnado na sua identidade puramente espiritual. Agora, o que salva o homem é a encarnação do verbo. É ele descer, olha, estava lá em cima e agora eu vim para o centro. E o centro congrega o que está em cima, o que está embaixo e o que está dos lados. Ele cata tudo. É por isso a insistência, a precisão cuidadosa da Bíblia ao falar, e o verbo se fez carne. Por que não fala o verbo se fez homem, ou o verbo se fez mente, ou o verbo se fez inteligência? Por que a expressão lá, o verbo se fez carne? Justamente por essa característica. Olha, isto aqui sintetiza a realidade.
Isso aqui realiza o que é identidade biológica, o que é identidade humana ou social e o que é identidade espiritual. Tudo numa unidade. E isto é a vida eterna. Por isso que é essencial para o cristão o exemplo real de Cristo. Por isso que é essencial, crucial. E ele sim sintetizou Tudo, exatamente. E é por isso que o cristão ele pode agir o tempo todo como o seguinte: olha, o meu verdadeiro eu é Cristo. Cristo é a minha identidade que eu desconheço. E nessa percepção do Cristo, ele precipitar a realização dessa identidade. Por que o Cristo, quando ele ressuscitou, vocês lembram, quando ele ressuscitou, ele insistiu e para os apóstolos: não, olha, sou eu mesmo, corpo, aqui, ó, vou comer, não é um espírito. Por que essa insistência nisso aí? Ele apareceu com a cicatriz. Exatamente. Para mostrar, olha, isto aqui é o que nós somos. Esta síntese total da realidade. Não apenas uma identidade espiritual. Isto não, veja bem, o espírito não é bastante para o homem. Porque o espírito não é bastante para Deus. Se o espírito fosse bastante para Deus, ele teria criado apenas o espírito. O espírito é o guia do homem. É a luz do homem. O nirvana não é tudo, exatamente. Como o budista fala, olha, melhor do que o nirvana é a identidade entre nirvana e samsara. Opa! Isso aí é além. Isso é realmente a vida eterna. A vida eterna é uma forma de vida, é uma vida que sintetiza tudo. Por isso Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, exatamente. O que é espírito reflete um aspecto de Deus. O que é corpo reflete outro aspecto. O homem reflete Deus inteiro. O Deus total. Criador do céu e da terra. A terra expressa um aspecto, o céu expressa outro. Nenhum deles expressa o Criador do céu e da terra. Só o homem. Porque sintetiza na sua identidade tudo. Veja bem, se não é o seguinte, o que acontece? A Bíblia, o Alcorão, as Escrituras Sagradas seriam tratados de teologia mística, apenas. Você já abriu um tratado de teologia mística? É assim, olha, quando você sente tal coisa, você tem que fazer tal outra, pensando em tal qualidade divina. É isso? A Bíblia seria isso. Se o problema do homem fosse apenas esse, a identificação com a sua inteligência contemplativa... Não, o problema não é esse. O problema é sintetizar tudo. Os santos padres eles diziam o seguinte: olha, é fácil ver o incorpóreo. Quer dizer, chegar à contemplação espiritual é fácil, mas dizia para os jovens, né? Mas nosso propósito não é ver o incorpóreo, é encerrar o incorpóreo no corpóreo. Quer dizer, nosso propósito não é apenas olhar para cima e chegar na identificação com essa inteligência contemplativa, mas é fazer isso de um jeito tal que o objeto da inteligência contemplativa desce aqui e fica aqui para sempre. E se funde de tal modo com isso aqui que não tem como separar. Percebe? Quer dizer, o ser humano é isto.